Era verdadeiramente a era dourada da América. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos aqueles que me acompanham aqui neste canal. Na mensagem passada, no vídeo passado, nós falamos sobre confusão religiosa e fé. E é com grande prazer que eu quero criar esse engajamento com vocês. No final do vídeo, eu falei sobre uma narrativa falsa. Mas primeiro eu gostaria de falar de 5 pontos interessantíssimos, do qual nós estudamos na mensagem passada. Primeiro, Deus não criou o mal. Deus é bom, essa é a palavra. E por mais que nós não confundamos, não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus faz, que gera confusão na nossa mente, digamos assim, porque nós não conseguimos compreender o dinamismo divino, né, a mentalidade divina. Ainda assim, Deus é bom. Ainda assim, Deus está fazendo o melhor para mim e para você, meu irmão. O segundo ponto talvez seria que os filhos de Deus não se confundam. Me chama a atenção. Deus não deixa você ficar confuso. Deus te chama a confiar nele, ok? Plenamente. Apesar das circunstâncias, apesar desse mundo complexo de pecado, existe a complexidade do bem, existe a complexidade do mal. Isso eu achei interessante no vídeo passado também, meus irmãos. Um outro ponto é que o principal elemento, né, das Sagradas Escrituras é essa rocha, essa pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Dentro da cultura hebraica, a verdade só é verdade se existe começo, meio e fim. E Jesus se intitula como a verdade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? E nós sabemos que nós como criaturas, e eu achei interessante, no vídeo passado também falamos sobre isso, nós temos uma natureza, ou seja, somos criaturas que dependemos do nosso Criador. Nós temos uma vida condicional. Deus, Pai, Filho, essa sua divindade, natureza divina, não tem vida derivada. Jesus tem a vida incondicional, mas nós temos uma vida condicional. E nós precisamos ter acesso à árvore da vida. Caso contrário, como todos que passam nesse mundo morrem, ok? Um quarto ponto achei interessante também, para que Deus controla a história, como nós vimos em Apocalipse 17:17, e Deus controlou os fatos para que os eventos, né, até hoje, os cumprimentos proféticos, para que possamos entender o plano da redenção, ok? Onde culmina, onde está baseado lá na cruz do Calvário, onde nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós. E aí no final do vídeo eu falei sobre uma narrativa falsa, né? Sobre a morte. O próprio Satanás, lá em Gênesis 3, ele coloca em dúvida a fala de Deus.
E ali começa a guerra das palavras, a guerra das narrativas, a guerra das interpretações, a guerra por trás de pão, a guerra por trás de circo, a guerra por correr atrás do vento. Tudo ali começa o pecado. Aí começa a malignidade do pecado, o bolor do pecado, essa mordaça do pecado que é colocada sobre todo e toda, né, criatura, infelizmente, que passa por esse mundo, que tem consciência, que tem o dom da fala, ok? E começa a guerra, o grande conflito, ok? E qual que é a narrativa que Satanás utiliza para enganar a primeira mulher que pisou nesse mundo, a companheira de Adão, digamos assim? Foi uma fala contra a fala de Deus, ok? Usou as mesmas palavras, mas com uma interpretação diferente, dizendo que ela não morreria se desfrutasse daquilo que era proibido. E dessa forma gerou-se morte, atrás de morte, atrás de morte. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você possa gostar desse vídeo e nós vamos falar justamente sobre isso, que a morte, na maneira popular, ela é mentirosa. Nós morremos e nós vamos para a terra, ok? A Bíblia nos afirma isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para encerrar esse assunto, essa visão popular, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a alma de Cristo foi para algum lugar, a não ser para a sepultura? Cristo precisou do seu corpo ou ele não precisou? Lázaro precisou do seu corpo ou ele não precisou? Moisés precisou do seu corpo ou ele não precisou? Elias precisou do seu corpo ou não precisou? Se o corpo não é tão importante, como é dito na visão popular, por que Cristo precisou levar o seu corpo para as mansões celestiais? Fica essa reflexão e nós vamos falar sobre o tema relacionado a quase no tempo. Estamos quase no tempo. E eu gostaria de partilhar essa mensagem com cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, o que fazer, né, com esse tema? Quase no tempo. Deus quer que estejamos na plataforma da verdade e na zona segura. Deus quer que tenhamos paciência, calma e resistência. E Deus sabe as nossas necessidades. Como eu estava falando sobre aquela narrativa falsa sobre a morte. Será que existe essa dicotomia do corpo e da alma? Você tem uma alma ou você é uma alma? Biblicamente, você deve saber essas respostas ou buscar ser sincero contigo mesmo. Essa eternidade da alma que foi falado lá no Jardim do Éden, quando Satanás, usando a sua fala, e aí é interessante, uma serpente que falava, usou a fala dele contra a fala de Deus. Usou a interpretação dele contra a interpretação de Deus. Usou o coração dele, o desejo dele contra o desejo de Deus. E ele buscou alimentar Eva de algo totalmente mentiroso. E Deus queria alimentar e quer nos alimentar do pão da vida. Ok? Então, todas essas coisas nós conseguimos encontrar essa resposta na Bíblia. Em João 14, versos 6 está escrito: E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São esses três elementos que são importantíssimos para nós não cairmos em confusão. Você quer enxergar a verdade dos fatos? Olhe para Jesus. O que acontece com Jesus deve acontecer com cada um de nós. Ele é o nosso maior exemplo. Perfeito? Então, entendamos aqui. Vamos para o tema. Quase no tempo. Pois bem, estamos quase no tempo. E aí, o que nós devemos fazer? Eu deixei uma imagem aqui de um pastor adventista procurando entender os números, mas também procurando quantificar isso com o tipo de qualidade de igreja que nós somos hoje. Então eu vou deixar aí
a despeito de quem quiser pesquisar sobre isso, tá bom? Porque isso é muito importante. Por que que acontece, meu irmão, minha irmã? O mundo está mudando, está se modernizando, mas a mensagem é uma só. A mensagem não muda. Nós precisamos pregar Jesus para as pessoas, para que elas possam amadurecer e crescer na fé e se tornar homens e mulheres que tenham a coragem de levantar a bandeira de Cristo. Isso não acontece de um dia para a noite. Isso não é mágica. Isso não é uma hipnose. Deus, ele quer realmente transformar, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, até que o momento abra os nossos lábios, a nossa boca, para que possamos viver também. E para viver precisa abrir o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus diz: se deixar que eu entre, eu saciarei com este ou com esta, que permite que isso ocorra. Então, o que esse pastor está tentando fazer na imagem é apurando os números das pessoas aqui na Sul-Americana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele identificou uma coisa muito interessante, que aqueles que estão pelo menos 5 anos na igreja, leem e estudam a Bíblia e oram todos os dias. Isso aumenta para as pessoas que estão, acho que é 50 e poucos % das pessoas que estão 5 anos, leiam, é uma pesquisa, e estudam a Bíblia todos os dias. Tá bom? E isso eu só queria evidenciar aqui agora. E quando sobe para as pessoas que estão acima de 6 anos na igreja, esse número aumenta para 62%, onde as pessoas leem, estudam e oram, buscando conhecimento através das Sagradas Escrituras, da Bíblia, toda a Bíblia, todos os dias. Isso é algo maravilhoso. Então significa que, em vez de focarmos no número, na quantidade, devemos focar na qualidade desses indivíduos que estão se batizando, em buscar conhecimento bíblico, em buscar ter um conhecimento pessoal. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá ok? Pois bem, vamos agora contextualizar aqui com o tema, quase no tempo. Ixi, por que você escolheu esse tema, Rogério? Porque eu estou enxergando, eu vi durante esses últimos dias aí, no meados ali do mês de outubro, agora, outubro passado, 2024, que houve um evento que deveria despertar todos aqueles que estudam as profecias, principalmente aqueles que estudam Daniel e Apocalipse. E esse evento, ele é literal. Ele é muito forte porque, além de ele ser literal, ele está dentro de um campo que afirma todas as profecias anteriores a ela. As figuras todas apontam para ela. E quando nós vemos isso acontecendo, nós temos que ter um start. A palavra de Deus diz que isso ia acontecer. E está acontecendo. Então significa que as coisas estão mais rápidas do que nós imaginávamos. Antes de ir para o próximo slide, eu gostaria de falar o seguinte. No ano de 1971, meu irmão e minha irmã, nesse exato momento eu estou usando o meu computador portátil. O mundo tinha a seguinte pergunta: os computadores vão dominar o mundo? Em 1971, o computador era o tamanho de uma sala. E agora o computador cabe na palma da minha mão. Isso se chama o quê? Evolução tecnológica. Ou seja, ninguém imaginava que o computador ia dominar o mundo. E dominou. Ninguém imaginava, em 1995, que a internet viria dominar o mundo. E hoje, nós utilizamos a internet para dividir, para compartilhar, para se informar, para estudar, para fazer faculdade, para pegar uma receita, para poder estudar a Bíblia, ou seguir alguns canais daquilo que faz parte da nossa preferência. Meu irmão e minha irmã, o que eu estou querendo dizer para você aqui agora, nesse exato momento, é que eu e você temos uma oportunidade maravilhosa
de nos apropriar da palavra de Deus usando essa tecnologia. Mas tão grave é isso, porque da mesma forma que serve para a complexidade do bem, que são as coisas boas, isso também serve para a complexidade do mal. E aí vem a questão do nosso coração, das nossas intenções pessoais. Lembra do que eu falei aqui? Guerra das palavras, guerras da fala, guerra das interpretações, guerra das nossas intenções, guerra das nossas interpretações. Então, nós temos que tomar conta e cuidado da nossa família, para que essa guerra da qual foi instalada por Satanás não chegue tão fundo no nosso ser que a gente não consiga enxergar a luz que é Cristo. Tá ok? Então, hoje, nós temos um outro advento, que é o advento da inteligência artificial. Em 2022, a pergunta era: a inteligência artificial vai dominar o mundo? Em setembro de 2022 ela começou. E hoje, a maioria das empresas trabalham com a AI, ou inteligência artificial. Meu irmão e minha irmã, nesse exato momento, no próximo ano, já está se desenvolvendo uma nova tecnologia que é acima da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa. Ela recebe um start e ela se desenvolve como se fosse um copiloto, como se fosse um ajudante do ser humano, mais do que o celular. Tudo o que você vai fazer, futuramente falando, dando sequência ao computador, dando sequência à internet, dando sequência à inteligência artificial, e essa inteligência artificial generativa, futuramente tudo vai ser feito com o braço direito da inteligência artificial, da tecnologia. E isso vai preencher tanto, vai trazer tanto peso na cabeça das pessoas, que uma ou duas coisas podem acontecer. Primeiro, ou o ser humano ele acorda para a vida e começa a prestar atenção de que ele precisa estudar mais as profecias, que a palavra de Deus fala sobre essas coisas, ou vai ficar totalmente alienado ao sistema deste mundo. Meu irmão e minha irmã, não quero ser longo aqui, mas nós estamos quase no tempo. E essas tecnologias, essas coisas, servem para o bem. Nós vamos enxergar a verdade. O tiro pode sair pela culatra se você permitir. Toda essa tecnologia, toda essa evolução pode permitir que você se torne um cristão, uma cristã mais madura, mais conhecedora. No entanto, essa mesma tecnologia pode te embaraçar, te enlaçar e fazer com que você perca a sua salvação. Então nós precisamos de algo muito mais forte do que essa tecnologia, que é a oração e a comunhão e a leitura bíblica todos os dias na nossa vida, na nossa casa. Caso contrário, meu irmão, toda essa modernidade, essas coisas vão tirar o foco da nossa mente, da nossa fala, do nosso coração de Deus e colocar no mundo. E eu quero agora mostrar para vocês, que estamos quase no tempo, aqui um cumprimento profético através de um homem chamado Elon Musk, um sul-africano, empresário, com várias empresas ele tem. É um homem agora, depois da pré-eleição do Donald Trump, se tornou um dos 11 homens mais poderosos do mundo, ok? Ao lado de Donald Trump, que vai ser o futuro presidente, vai assumir a presidência no próximo ano, em 2025. E em 2025 vai se instalar essas novas tecnologias que conhecemos como inteligência artificial generativa, moeda digital, moeda virtual, tudo isso, blockchain, chatbox, tudo isso nós vamos precisar se inteirar nessas coisas, mas com total cuidado para que não possamos ser evangelizados, digamos assim, para trabalhar para o sistema deste mundo. Então, nós precisamos se informar com oração e se preparar para isso, porque nós estamos quase no tempo. E talvez esse excesso de informação seja algo proposital da parte de Satanás, do dragão,
da antiga serpente, aquela que começou a falar com Eva e quer falar com você agora através de uma inteligência artificial para te confundir, para te afastar do caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Tá ok? Lembre-se, Deus não precisa da tecnologia. Deus precisa do seu coração. E Ele precisa de você, atento à palavra dEle, porque a fala dEle é que vai permanecer eternamente. A fala de Satanás será destruída, mas a fala de Deus permanecerá eternamente. Então, cuidado com a guerra das narrativas e a guerra das palavras. Vamos ver agora um evento que está acontecendo aí nas redes. Já está velho, né? Digamos assim, mas eu gostaria de mostrar para vocês dentro dessa proposta de um cumprimento profético, dentro daquilo que eu tenho estudado, como eu mostrei no vídeo passado, a 13ª regra de interpretação bíblica de Guilherme Miller, que nos ensina que devemos prestar atenção às figuras. Se todas essas figuras estão compreendidas e estão ali naquele texto, nós podemos concluir que aqui é um cumprimento profético. E eu acredito que esse vídeo que você vai ver agora, com sequencial de outro, tem a ver com esse cumprimento profético para nós que estudamos a palavra de Deus. Vejam as imagens. Na imagem, para quem não conhece, é Elon Musk. Acho difícil alguém não conhecer, né? Mas é sempre bom orientar. Ele é dono da Tesla, da Starlink, do SpaceX. E esse homem fez fogo do céu descer no dia 15 de outubro de 2024, lá nos Estados Unidos da América. E o futuro presidente, Donald Trump, perguntou para esse homem: foi você quem fez isso? A China pode fazer isso, Elon? Não. A Rússia pode fazer isso, Elon? Não. Quem só pode fazer isso, Elon? Os Estados Unidos da América, ou seja, ele que está do lado de Donald Trump, do xerife deste mundo, ou seja, dessa terra. A Tesla, meu irmão, é referência na área de tecnologia no mundo. A Starlink é uma rede de internet que ajudou as pessoas que passaram por aquele apuro no furacão Helena, que devastou a Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. A SpaceX é a empresa que faz esses foguetes que a gente acabou de ver nas imagens. E no próximo, aqui a gente vê os testes, e os testes deu errado. Aqui são testes, perfeito? Agora vamos mostrar o vídeo do qual o Donald Trump comentou 2 vezes. Uma vez antes de ser eleito e depois, no seu primeiro pronunciamento como eleito, ele falou desse vídeo também. Então veja agora com seus próprios olhos fogo descendo do céu. Those engines cut off. Stage separation. Stage separation. Hot stage separation confirmed. Booster coming in hot for booster touch. And I ignite 13 of those Raptor engines. Landing burn executed. We're now down to 3 Raptor. This is absolutely insane. On the first at the launch tower. What an incredible move. We are still going wild on the air. Folks, this is a day for the engineering. Pois bem, meu irmão, a palavra de Deus diz em Apocalipse 13, verso 11, de que
a besta da terra, aquela que emergiu da terra, que tinha 2 chifres, representando... Qual que é a figura dos chifres, Rogério? Primeiro chifre representa o republicanismo e o segundo chifre o protestantismo. São 2 características desta besta. Pois bem, e ela tinha a aparência de um cordeiro. Então significa que o protestantismo e o republicanismo era baseado no quê? No cristianismo, ou seja, na Bíblia. Esse é o comprimento das figuras. E em um dado momento, ela falaria como dragão. Quem foi que fez que uma serpente falasse e enganasse as pessoas? Então, na Bíblia, em Apocalipse, fala que o dragão é a antiga serpente, é Satanás, é o diabo, ok? Então, falar como um significa falar com essa intenção de mudar a interpretação das coisas em função de um objetivo. E o objetivo de Satanás era justamente colocar Adão e Eva contra o governo de Satanás. Então, esses eventos tecnológicos querem criar uma narrativa de fazer com que o mundo se volte completamente contra o governo de Deus. Hoje as pessoas já não querem saber dos mandamentos de Deus, mas existe na intenção, no coração de Lúcifer, de Satanás, se eu posso dizer que tem um coração, né? Mas assim, só para aludir o que eu estou dizendo, a intenção de fazer com que as pessoas se voltem plenamente contra os mandamentos de Deus. E o principal mandamento de todos os mandamentos que estão lá, dos 10 mandamentos, é o mandamento que nos faz lembrar de Deus como nosso Criador. Qual é que está lá? Já viu aquela história? Aquela história da mãe que fala para o filho: ó, eu vou dar uma saidinha e eu vou deixar o leite no fogo. Então não se esqueça, tá ok? De dar uma olhada no fogo, não deixe o leite derramar. Então lembra, aí você fica: opa, não posso esquecer. Eu tenho que me lembrar do leite que está no fogo, senão vai derramar e vai sujar todo o fogão da minha mãe. A questão aqui é a mesma coisa. Deus fala: lembra que eu sou seu Criador. E qual é o mandamento para tal? É justamente o 4º mandamento relacionado ao sábado. Lembre-se do sábado. Lembre-se da exclusividade do povo de Deus que deve guardar a fala do céu, não a fala da terra. E as profecias apontam para um sistema religioso que tinha a missão divina de contrariar tudo aquilo que era de Deus. Por que missão divina? Porque esses anjos foram caídos do céu. E Satanás não quer cair sozinho, então ele levou a 3ª parte dos anjos, digamos assim, tá ok? Então toda essa tecnologia, tudo isso que Elon Musk, Donald Trump, ou o sistema do papado, dos 7 papas, dos últimos 7 papas, do Papa Emérito que faleceu, como foi agora Joseph Ratzinger, né? Ou agora o Francisco, todo esse sistema está se apropriando, criando uma mentalidade, desconstruindo aquilo que é bíblico para impor as suas próprias ideias, para que a fala do homem esteja à frente da fala de Deus. Esse é o grande conflito que nos espera. E essas tecnologias e essas coisas é para deixar os homens maravilhados. Isso aconteceu na internet, à vista de todos. E a Bíblia se confirmou através deste cumprimento, que aconteceu aonde? Na área específica, que é a besta da terra, nos Estados Unidos da América. Não sou eu quem disse isso, o primeiro a dizer isso foi Roger Williams, um dos fundadores da Constituição Americana. Depois um maior missionário adventista também falou sobre isso, que é J.N. Andrews, e grande em parte, ok? Aqui, principalmente na Sul-Americana, na América, fala sobre isso. Talvez não, na Europa não, né? Porque o mar é a Europa, mas a terra é a América, tá bom? Vamos continuar aqui nos vídeos, nos slides. Mundo, Babilônia. Será que o mundo ofende a Deus? Modo geral aqui, meu irmão. Como que o mundo ofende a Deus?
A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, verso 12, que no multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Onde está esse amor? Jesus está falando essas palavras para quem? Para o seu povo ou para o mundo? Então não está relacionado ao mundo. Então vamos configurar isso com essa parte que está lá em Mateus 24, 12. O mundo ofende a Deus como? Se voltando contra os mandamentos de Deus. Mas só que eles não têm compromisso nenhum com Deus. Por quê? Eles não conhecem e eles não praticam. Ok? Agora você vai entender o termo Babilônia. Babilônia, que vem lá da Torre de Babel, confusão de línguas, ok? Babilônia, que pegou o povo de Deus e levou Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, que levou para a Babilônia, ok? Prestem atenção nesse detalhe. Babilônia é um sistema religioso falido, ok? O que é? O que é? Praticar, mas sem o conhecimento da verdade, sem o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, ok? Sem essa verdade. E isso é muito sério, porque a categoria, como o mundo ofenderia os filhos de Deus? O mundo ofende a Deus usando a Babilônia, usando a cultura, querendo nos incutir na nossa mente, no nosso coração, a cultura, ao invés da palavra de Deus. Então nós precisamos estar numa zona segura. E Paulo, apóstolo, um dos maiores evangelistas, um dos homens que chegaram mais próximos do caráter de Cristo, aquele que foi arrebatado até o paraíso, ou seja, até o terceiro céu, como eu falei no vídeo passado, onde ele viu lá a árvore da vida, meu irmão. Sabe o que é ver a árvore da vida? A árvore que, infelizmente, Adão e Eva perderam o contato por ter caído na falácia, na mentira, na guerra de palavras de Satanás, ok? Olha o que esse homem escreveu para mim e para você, para que possamos estar firmes na nossa fé, porque Mateus 24, 12, ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, está relacionada a cada um de nós, a permitirmos que essa tecnologia, essas modernidades, esteja à frente da nossa comunhão com Deus. E dessa forma, a vida na cidade se torna difícil para quem quer crescer em espiritualidade. Ok? Nós precisamos prestar atenção a esses detalhes. Então, o mundo quer entrar na nossa mente, mas nós precisamos lutar com as armas corretas para que Deus esteja sempre na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca. Nós precisamos evangelizar as pessoas. Existem muitas pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas por esse mundo de pecado. E apenas a rocha sólida, que é Cristo, pode curar essas pessoas deste mal, desse engano, dessa falácia de Satanás. Olha o que Paulo escreveu para nós em Romanos 12, onde ele fala que o culto deve ser racional e que devemos tomar conta do nosso corpo não para termos mais saúde, mas para que nós possamos ter uma mente limpa para entender o que Deus está falando e colocar em prática. Não sejais negligentes nas atividades. Quais atividades eu e você estamos sendo negligentes nesse exato momento? Isso é sério. Seja fervente no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12. Romanos 12, verso 11 e verso 12. Meu irmão, vamos dar continuidade. Será que nós temos dificuldade no caminho? Estamos quase no tempo. Será que a gente está sendo pegos por esse mal do mundo? Por essa confusão religiosa? Será que nós somos mais do mundo do que de Deus? Será que nós estamos na Babilônia? Será que nós conhecemos muito e praticamos pouco? Qual que é a nossa dificuldade? Para sabermos disso, existe aqui uma receitinha para todo meu irmão que creia piamente na mensagem da Bíblia. Primeiro, você nasceu de novo? Segundo, você já sentiu o corte da espada? E terceiro, você sabe o que é o nome de Deus? Vamos lá. Em João 3,7 está escrito: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Eu e você precisamos nascer de novo. O homem que praticava e conhecia a Torá, um homem religioso,
Jesus olha para ele e fala: você não entende de nada, você precisa conhecer a rocha sólida. Você precisa ter relacionamento com a palavra viva, o caminho, a verdade e a vida. Você precisa nascer de novo. Aconteceu isso com você? Show de bola. Se não aconteceu, busque, meu irmão, em oração isso. Ao aceitar isso, é natural acontecer o quê? Que você venha expressar isso na sua casa, no seu trabalho, na sua vida de estudos, na sua rede social. E a palavra de Deus corta. Então muitas pessoas vão se incomodar com o seu modo de se expressar, com a sua religiosidade. As pessoas vão se incomodar com Cristo na sua vida. E, na realidade, elas não vão desgostar de você, elas vão desgostar de Cristo. Então, a palavra de Deus vai cortar, vai dividir. Muitas pessoas vão rejeitar. Por que a palavra de Deus corta? Porque as pessoas rejeitam Cristo, rejeitam a palavra de Deus, ok? Então, se você perdeu alguma coisa por causa de Cristo, uma amizade, um trabalho, um familiar, uma coisa nesse sentido, meu irmão, seja bem-vindo. Eu também perdi muitas coisas na questão da minha família, do meu trabalho, mas Jesus disse que quem perde com ele ganha e junta tesouros no céu. Tá bom? Esse mundo é passageiro. E o nome? Qual é o nome? O nome de Deus, o caráter de Deus. Será que nós estamos lutando para ter esse caráter? Olha o que está escrito em Mateus 10:34, para não passar por alto. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. É Jesus quem está dizendo isso, meu irmão. Jesus disse aquelas palavras para Nicodemos, em um contexto. E agora Jesus está falando em outro contexto. Eu vim trazer a espada. E essa espada, ela corta dentro da nossa casa. E ela divide. Por quê? Você aceitou a verdade, proclama a verdade e quer viver a verdade. Mas se a pessoa, o seu cônjuge, o seu filho, a sua mãe querem viver na mentira, a espada corta. O nome é o caráter. Qual é o caráter de Deus que você quer proclamar? Olha como está em Marcos 13:13. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome e do meu caráter. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo odeia Cristo. As pessoas falam, eu não conheço, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. As pessoas odeiam a religião verdadeira. Infelizmente, as pessoas do mundo, por mais boas, por mais sinceras que elas sejam, na realidade, elas escolheram o mundo por odiar a Cristo. Ok? Então, essas são as dificuldades no caminho. E outra coisa, nós não podemos evitar a cruz. Nós estamos quase no tempo. Se você evitar a cruz, você vai perder a visão. Né? Não tem aquela palavra, pega a visão, meu irmão. Então, ao se afastar da cruz, da sua dificuldade, do apesar de, meu irmão, você vai perder a visão. E vai ficar na confusão religiosa. Então, primeiro a gente precisa identificar as distrações. Podem ser comuns profundas teorias e especulações de criação humana. Existem coisas que não estão na Bíblia, mas as pessoas estão fazendo. E aí o que você vai fazer? Você tem que denunciar. Mas com muito amor, respeito e sem faltar com a verdade. Você precisa criar uma zona de trabalho. Graças a Deus, eu sou pai de família, então eu posso trabalhar o evangelho com a minha família. Graças a Deus eu tenho um grupo de estudo, então eu posso trabalhar o evangelho também com esse grupo de estudo. Mas eu não posso ser uma bolha fechada, como no estudo passado falou. Eu tenho que propagar esse evangelho para outras pessoas que não conhecem. E por isso nós se unimos em igreja para estudar meios e métodos para que possamos evangelizar o máximo de número de pessoas. Em minha mão o preço não tenho. A tua cruz, tão só eu me sustenho. Nós temos que estar firme, carregando a nossa cruz, a nossa missão. Ser humilde bastante para confiar no poder divino. Será que nós temos essa humildade? E outra, como que você vai usar a palavra se você não estuda a palavra? É pela cruz, meus irmãos, que somos habilitados a vencer. E tudo isso que eu acabei de dizer está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 224, no parágrafo 2 e parágrafo 3. Aqui está a imagem de uma cruz, onde tem um jovem atravessar. Só vai atravessar esse precipício dessa vida se não evitar a cruz.
Porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. 2 Coríntios 7:8. Paulo temeu, meu irmão, o envio de sua carta aos Coríntios. Por quê? O contexto e a complicação está aqui no texto. Quando uma pessoa em falta se torna consciente do seu erro, cuidai em não lhe destruir o respeito de si mesma. Não a desanimes pela indiferença ou desconfiança. Nós devemos falar com as pessoas que estão vivendo em erro como a fala de Deus. Não seja o dedo e nem a fala de Satanás na vida dessa pessoa. A palavra de Deus realmente, ela corta. Mas nós precisamos falar com amor com os nossos... Ok? Não digais, antes de lhe dar minha confiança, quero esperar para ver se ela persevera. Frequentemente, essa mesma desconfiança faz com que o tentado tropece. Tem pessoas que são super sinceras e elas buscam justiça própria. E de repente, um único errinho, ela já acha que deve abandonar tudo, porque ela não consegue ser perfeita. E a grande questão que está lá em Romanos 8 é que ninguém consegue. Romanos 7, perdão. Mas em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E eu repito, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Nós precisamos se preparar, nós somos habitação do Espírito Santo. Deus está trabalhando na nossa vida, nós estamos... Não tem aquela placa quando a gente está próximo de uma construção? Desculpe o transtorno, nós estamos em construção. Justamente, nós vamos ter transtornos internos e transtornos externos. Mas o amor de Deus, a alegria de Deus, o respeito, o amar ao próximo como a ti mesmo, faz toda parte desse exercício de crescermos como igreja, mas sem faltar com a verdade. Então não devemos desanimar os irmãos. Em Cristo Triunfante 348, no primeiro parágrafo, fala sobre furacões, tempestades, incêndios e inundações. Todas essas coisas são sinais de a proximidade da volta de Cristo. Inclusive aquele vídeo, aquela imagem que eu deixei um pouco antes, no começo, de Elon Musk. Tudo isso são sinais. Nós precisamos captar esses sinais, porque nós estamos quase no tempo. Desastres em terra e mar seguem-se um ao outro em rápida sucessão. A ciência busca explicar tudo isso. Os sinais que se avolumam em redor de nós, anunciando o próximo aparecimento do Filho de Deus, são atribuídos a qualquer outra causa, que não a verdadeira. Meu irmão, nós estamos à beira de um projeto chamado Projeto 2025, onde será obrigado nas escolas a Bíblia. O Evangelho não pode ser obrigado. A Bíblia não pode ser obrigada. Quem vai querer obrigar isso vai ser o Estado, a besta da terra, favorecendo a um sistema religioso, criando a religião na mente das pessoas, uma religião falsa, para que quem possa se erguer através dessa religião falsa é a besta do mar, que dominou durante uma religião falsa durante 1260 anos. Bem, em Amós 9:9 fala que Deus vai fazer uma sacudidura na sua igreja. Então quem é que fica e quem é que vai? Qual é o certo nessa sacudidura? É quem vai sair ou quem vai ficar? Quem que você acha? A igreja de Deus, o que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é a estrutura, é o CNPJ? Não. A igreja de Deus são pessoas que se unem dentro de uma doutrina. É isso. Não precisa necessariamente de blocos, de um CNPJ, de um endereço, de um CEP. Não. A igreja é aonde os irmãos se reúnem, onde houver 2 ou mais, ali eu estarei. É ali. É ali a igreja. Ok? A igreja verdadeira. Então, pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. No entanto, aquele que for palha, vai ser sacudido. Aquele que for um grão imaturo, né, digamos assim, vai ser sacudido. Mas aquele que estiver buscando, conhecendo, esse é grão maduro. E Deus está falando na sua palavra, esse não vai cair. Ou seja, esse não vai se enganar, não vai se confundir. Festa dos tabernáculos? Não, vamos falar do verso 10, do mesmo Amós 9. Então, Amós 9, verso 10. Todos, olha que interessante, todos os pecadores do meu povo morrerão. A espada, lembra do que é a espada, né? A espada é a palavra de Deus. Os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Lembra do mundo? O mundo com a sua arrogância, com o seu orgulho. E a Babilônia também com a sua ideia.
de confundir a mente das pessoas através de uma religião falida. Muito sério isso. E aquilo que eu falei, do feito é melhor do que o perfeito não feito. Tá ok? Festa dos tabernáculos. Nós precisamos tabernacular com Deus. Essa é a única das festas que ainda não alcançou o seu cumprimento com Cristo e com a igreja. Nós precisamos se preparar para levantar acampamento, para irmos para as mansões celestiais. E a preparação é hoje, nós estamos quase no tempo. E edificarei como nos dias da antiguidade o quê? Os seus tabernáculos. Então nós precisamos se preparar para recebermos a glória. Diz o Senhor no verso 12, para que eles possuam o restante de Edom e que todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, pelo caráter de Deus, diz o Senhor, que faz essas coisas. Deus tem um propósito de restaurar tudo. Então põe a tua casa em ordem. Conclusão, meu irmão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o cefeiro, e o que pisa nas uvas, o que lança semente, e os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. Amós, capítulo 9, verso 13. A imagem de nosso Jesus, com a cruz na mão, dizendo que ele não evitou a cruz. Ele passou pela cruz e trouxe salvação para todos nós. E Deus quer usar do seu sofrimento, da sua dificuldade, para te moldar, para fazer você um instrumento maravilhoso para salvar a vida de outras pessoas. Você tem coragem de confiar plenamente em Deus? O grande apelo é justamente isso. Será que temos coragem de deixar que Deus coloque ferro na nossa alma? Então falamos hoje sobre a zona segura, da qual Paulo nos aponta. Sejamos ferventes no Espírito, não vamos negligenciar as atividades onde o que a vida cristã exige, que servimos ao Senhor, que sejamos alegres na esperança da volta de Jesus, que sejamos pacientes na tribulação. Eu não sei qual a tribulação você está passando, meu irmão ou minha irmã, mas seja firme. Deus tem uma promessa para você. Ele tem a árvore da vida para você, para que você viva eternamente longe desse mundo de pecado, desse deserto. Que você possa ser igreja dentro da sua casa. Isso é o meu maior desejo, para que você não venha se enganar com as igrejas e as teologias emergentes que estão acontecendo no mundo afora. Cultua Deus no seu lar. E da mesma maneira que você cultua Deus no seu lar, busque cultuar Deus também no seu grupo e na sua igreja. Assim, conseguiremos estar mais próximos do Senhor e longe das fantasias deste mundo. E que a verdade presente, que é a doutrina do santuário, que é os 10 mandamentos, que é a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé ou a mensagem de saúde, que ela possa trazer para você e para mim vitória completa. Vamos orar. Senhor meu Pai, abençoe esses meus irmãos que me acompanharam nesse pequeno estudo. Abençoa também, Senhor meu Pai, essa semana de evangelismo, para que os meus irmãos que não conhecem e que não praticam possam estar com o coração aberto para o convite do Senhor e que eles possam conhecer, buscar a prática através do batismo, através da Santa Ceia, através de uma comunhão, de um discipulado, assumindo mesmo a missão de adorá-lo na beleza da tua santidade, em que o Senhor possa de fato nos ajudar a ter comunhão plena contigo e vitória completa, Senhor meu Pai. Estamos quase no tempo. Por favor, nos permita enxergar esses sinais com muita alegria, porque o Senhor logo vem. Maranata. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.